Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Eles então jejuarão. Lucas 5:35. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: se sofrer algum dissabor, lembre-se do Cristo e renova-te, combatendo a mágoa e o rancor. Sugestão para a sua prece diária: prece pelas mães para desempenharem bem a missão da maternidade que lhes foi confiada. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas as mães, para que consigam desempenhar com amor, com dedicação a maternidade. Colocamos também, Jesus, todas aquelas mães que provocaram aborto, aquelas que foram parteiras, médicos que auxiliaram no aborto e todos aqueles que divulgaram nas mídias sociais o aborto. Que esses irmãos possam, Jesus, nesse instante, receber o lenitivo que tanto precisam, principalmente aqueles que se encontram na vida espiritual em grande dor e sofrimento, consequência do ato do aborto. Olhe também, Jesus, por todas as crianças que foram abortadas, que essas irmãs possam também perdoar as suas mães, perdoar todos aqueles que contribuíram para o seu aborto. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, no mês de maio, nós temos a campanha educativa Madre Teresa de Calcutá, Vida sim, aborto não. Por isso que vocês devem ver sempre no pano de fundo da minha imagem alguma frase, alguma atividade referente ao aborto. Então, vida sim, aborto não. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que você comparece à casa espírita para iniciar o tratamento. Se você anda triste, se você chora com facilidade, se você tem irritações constantes, se você está com pensamentos tristes, deprimidos, com ideações suicidas, se você briga constantemente no seu lar, no ambiente de trabalho, se você usa droga, já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos em nossa casa espírita para realizar a triagem fraterna. Então, venha participar conosco. Se você reside em outra cidade, se você está acamado e deseja fazer o tratamento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera.
Marcos, capítulo 4, versículo 19. Fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa a auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. A oração, melhor falando, o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 40. Meus amigos, manter a nossa fé é um trabalho árduo, constante, que exige da gente vigilância o tempo todo. E nós somos pegos de surpresa pelos nossos pensamentos inadequados, que são muitas vezes buscados por nós mesmos por meio de leituras de livros inadequados, visita a sites impróprios, leituras das mídias sociais de notícias ou de falsas notícias que desarmonizam, as opiniões conflituosas, aquelas opiniões maldosas, tudo isso vai criando uma energia, uma vibração doentia em torno de nós. E aí nós ficamos à deriva. Por isso que o Emmanuel diz para nós que nós temos que ter um cuidado muito grande com essa planta divina que é colocada em nós, essa sementinha, para que as coisas do caminho
da nossa existência não venha causar tanto dano. E o que destrói a semente que está lançada no nosso coração, na nossa mente, é a nossa invigilância. Por isso que é muito importante nós termos um cuidado, cuidar dessa plantinha, dessa sementinha que está em nós, que é a centelha divina, com muito zelo. Como a gente cuida daquela planta que a gente gosta, que a gente quer tanto que aquela planta produza flor. Então, é cuidado. E evitando essas influenciações danosas, das discussões impróprias, daquelas discussões que não vai levar a nada, só pelo prazer de discutir, de se harmonizar, de ficar irritado. O hábito da gente fazer pré-juízo sobre as pessoas, ao invés da gente fazer o autoexame para avaliar a nossa conduta, o nosso próprio conhecimento. E ao perceber as nossas condutas boas e as nossas condutas equivocadas, nós vamos ter condições de proteger essa semente. Então, não tem como a gente transferir para outros a competência. É claro, meus amigos, que desde a infância, nossos pais é que vão nos auxiliar nesse processo, porque a gente está num corpo novo aqui na Terra, um corpo ainda frágil, mas sendo o espírito já velho. Mas é muito importante que os pais conduzam os filhos na senda do bem. Ah, eu vou deixar que o meu filho viva por conta e quando ele quiser, ele procura a religião que ele quiser. Não vai procurar. Quando nós queremos que o nosso filho seja um doutor, seja consiga uma profissão para ganhar dinheiro, então o que a gente faz? Desde o comecinho do seu nascimento, a gente já coloca numa creche, coloca na escolinha, e ele vai aperfeiçoando. Por que a gente não coloca o nosso filho também no estudo religioso, do Evangelho de Jesus? É de cedo que começa. E aí, depois que chega na adolescência, em outros momentos da sua vida, nas etapas superiores, ela não vai conseguir avançar. E aí nós vamos sempre ouvir aquela frase: onde foi que eu errei? Então, se nós tivéssemos tido zelo, cuidado de amparar desde o comecinho, a gente tinha dado toda a possibilidade para que aquele espírito encontrasse o caminho e não se desviasse do bem. Então, a semente, quando Jesus, como nós estamos dentro desse contexto, né, do bom semeador, então a semente que cai na estrada, ela vai receber essas influenciações aqui, se nós não tivermos o cuidado. Então, meus amigos, compete a cada um de nós esse zelo por essa semente divina que está entre nós. Então, vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem no mundo espiritual. Aqueles que desencarnaram vítimas de assassinatos, aqueles que desencarnaram vítimas de acidentes, de uso de drogas, pelo suicídio, aqueles que desencarnaram vítimas do aborto, aqueles que desencarnaram vítimas das guerras, vítimas da fome, vítimas das doenças crônicas, vítimas da velhice. Que o seu amor, Jesus, envolva cada um desses nossos irmãos. E que nesse instante o anjo da guarda de cada um consiga acessar seu campo vibratório, seu campo mental, para que
possa intuí-los a pensar em Ti, Jesus. E assim conseguir fazer prece. Envolve, Jesus, a cada um de nós que aqui encontramos na terra ainda, para que consigamos fazer com que a semente do Teu amor possa vibrar em nosso ser. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.